Rádio T apresenta entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação. Agora são 7h10. Bom dia para você, ouvinte da Rede T de Rádio. Nós estamos com o T-News para Ponta Grossa e toda a região dos Campos Gerais. Eu sou Clárison Cava e comigo Marely Martins. Bom dia, Marely. Bom dia, Clárison. Bom dia para você, ouvinte da Rádio T. E a Rádio T dará início neste sábado a mais uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. O primeiro participante será o candidato Leandro Soares, do PPL. A entrevista começa agora e terá a duração de 40 minutos. Em relação à primeira rodada de entrevistas, apenas os temas foram alterados. Dessa vez, os concorrentes vão responder a perguntas sobre transparência, governabilidade, propostas e compromissos de campanha e ações futuras para o desenvolvimento da cidade. E nós já contamos no estúdio com o candidato Leandro Soares, Partido Pátria Livre, PPL. Bom dia, candidato, tudo bem? Bom dia, Marely. Bom dia, Clárison, equipe da Rádio T e ouvintes. Muito importante esse jornalismo imparcial. Bom, Leandro, primeiramente nós vamos falar a respeito da sua candidatura. O senhor é um candidato bastante jovem e de uma chapa pura, de um partido ainda com pouca representatividade e a gente sabe que, inclusive, tiveram muitas resistências dentro do seu próprio partido para a sua candidatura. Por que mesmo com essas resistências, mesmo com uma indicação contrária do seu partido, o senhor decidiu persistir na candidatura? É bom lembrar que na minha gestão filiamos mais de 130 filiados no partido. O partido só começou a existir de fato a partir de 2015, quando eu encampei o partido. A resistência do nosso grupo, dos 130 filiados, não houve, e sim houve uma influência do diretório estadual e outras questões meio aleatórias que acabaram tornando essa resistência. Mas essa resistência foi positiva, por quê? Porque hoje eu posso me considerar um vencedor de estar aqui. Posso me considerar um vencedor de falando aos ouvintes da Rádio T. Por quê? Porque enfrentei uma política já corrompida, com chavos e acordos políticos. Eu sou um jovem de 25 anos, presidente de um partido, e quando eu fui no Colégio CEPAM, encontrei outros jovens como eu, até filiado em outros partidos, eles falaram: Leandro, você está sendo um referencial para nós. E até mesmo em partidos já bem conhecidos, com pessoas já conhecidas, até de emissoras de rádio e TV, falaram assim: Leandro, nós não conseguimos fazer o que você fez, sair com uma chapa pura. Independência, sim, e temos moral e vamos até o final. Agora, Leandro, você não tem experiência política dentro da área administrativa e não tem apoio de lideranças políticas. Como você vai conseguir o voto e, se caso você seja eleito, como você vai conseguir governar a cidade? Nosso apoio vem da comunidade, né? Muitos falam sobre apoio político. Eu não sou um político hoje profissional, como se diz. Eu venho de uma atividade comunitária, tanto eu como minha vice, Adriane Lopes. Encampamos uma proposta de sair com um partido, sair com uma política real. É eu mesmo que entrego o meu material, porque não tive padrinho na política que me possibilitou a compra de material. Também não fiz acordos e nem com chavos políticos, que torna a política um balcão de negócio. Muito se fala, na minha gestão, como que eu vou governar? Eu vou governar com a comunidade, fazendo o principal, que é ouvir a comunidade e pôr em prática as reais necessidades, reais anseios, que hoje ninguém quer ouvir. Temos políticos já de carreira, políticos velhos, políticos que vêm para reeleição, políticos que ficaram 3 gestões em mandatos eletivos, outros que vêm novos, mas com uma política já corrompida. Apresentamos um plano de governo com 54 propostas e vamos até o final. Agora, o senhor sabe que o seu nome aparece com um percentual muito pequeno nas pesquisas de intenção de votos, né? Mesmo assim, sabendo que as chances são mínimas de eleição, por que o senhor decidiu continuar na disputa? Porque eu sou um homem, né? E sendo homem eu tenho moral. Fui militar e aprendi a ser um combatente e não desistir diante das dificuldades. E vamos sim até o final. Entendemos que não saiu nenhuma pesquisa realmente séria, uma pesquisa coerente, sim pesquisas compradas por grupos partidários que favorecem um ou outro candidato e, sim, na realidade, quem vai vencer essas eleições é o voto branco e nulo. Por isso que convoco a todos aqueles que vão desperdiçar o voto com branco e nulo, reelegendo os mesmos, que votem no PPL, acreditem nas propostas do novo. Um jovem como eu, que dê a cara para bater, saíram na rua, tanto esquerda como direita, pedindo um novo, pedindo uma solução, um progresso real. Então apresentei meu nome. Poderia ficar trabalhando como
na minha atividade profissional e laboral, poderia sim estar concluindo minhas 2 universidades, que é Direito no SESCAGE e Publicidade na Faculdade de Ponta Grossa, mas decidi sim encampar uma vivência política para discutir uma política com esses velhos, com esses crocodilos da política, que engole o povo e depois chora. Não queremos mais isso, queremos uma política real. Eu tenho conversado em todas as comunidades que eu vou, tenho uma aceitação, vou nos distritos. Fiz uma reunião no Guaragi com a Vila Rural, completo abandono. Eles falaram assim: Leandro, político só vem aqui em época de eleição. Fui na Santa Paula, conversei com um grupo de pessoas lá. As pessoas falaram: vocês políticos só vêm aqui na época de eleição. Eu falei: pois bem, mas eu não sou um político. Eu sou sim um cidadão oriundo da comunidade, que o uso dos serviços, transporte público, saúde, e sei as demandas, sei as reais necessidades. E apresentei meu nome para mostrar que a comunidade ela pode sobressair em meio a essa velharia política. Quando você fala nessa velharia política, já destacou várias vezes aqui os conchavos políticos. Houve tentativa de algum grupo político, por exemplo, de fazer com que o senhor não fosse candidato e o senhor fizesse também esses acordos com esses grupos políticos? E já pergunto, e agora? Já houve alguma manifestação de algum grupo político que disputa a Prefeitura de Ponta Grossa para fazer um conchavo para que você tenha menos expressão? Eu vou falar para vocês que quando eu anunciei a minha pré-campanha, porque fui o único candidato que apresentei um plano de governo real, que registrei em cartório civil, antes do cartório eleitoral, dando oportunidade para que a comunidade conhecesse. O que aconteceu? Muitos me vieram com oferta de dinheiro e de cargos na minha pré-campanha. E o que eu falei? Eu sou um homem, por mais que tenha 25 anos, mas temos que acreditar no jovem. E eu falei bem assim: eu não vou me vender, eu não vou me trocar por uma moeda, eu não sou um objeto para ser vendido ou ser negociado. Depois que começamos a campanha, já uma campanha que era pequena porque não tínhamos grande recurso, mas era robusta porque éramos oriundos da comunidade e reconhecido por elas. Vieram até com ofertas de dinheiro, falando: Leandro, vamos vir conosco, vamos não sei o quê. Eu falei: não, eu sou um homem e vou manter minha candidatura, vou honrar o meu compromisso assumido com os meus filiados, simpatizantes e agora com meus eleitores, porque tem muita gente que quer votar no Novo, quer votar no 54 e vai votar. E eu acredito nisso, porque eu acredito no futuro do país. Agora tem candidato que, por exemplo, gastou bastante até agora na campanha. E o senhor prestou contas ao Tribunal Superior Eleitoral de R$ 2.550. Como o senhor está fazendo essa campanha com esse valor, já que alguns candidatos aí gastam isso em santinhos, pelo menos? Na verdade eles não gastam em santinhos, né? Porque se você for ver no portal da Transparência, até representantes de entidades de Ponta Grossa dando R$10 mil para candidato que vem para reeleição. Isso não pode me acontecer, isso me envergonha. Eu sendo muitas das vezes associado a entidades e ver que o presidente da entidade, como pessoa física, doou para um candidato que veio para reeleição R$10 mil. Você foi ver, de conhecimento público, você foi analisar lá o nome das pessoas. Por isso que eu convido a comunidade a entrar no site do TSE e ver lá quem que são as pessoas que estão depositando 10, 30 mil reais em candidatos que vêm já com uma política que não deu certo. Eu venho com uma política séria. As pessoas que deram ali 230 reais são pessoas que acreditam no PPL, acreditam no Novo. Eu fiz a minha campanha, estou fazendo com R$2.550 e não só a minha, dos meus candidatos a vereadores, porque quem recebe meu material no verso pode ver meu candidato a vereador. Eu não sei como é que os outros estão fazendo, porque eu já tive informação até mesmo de compra de voto e já venho denunciando e vamos denunciar. É claro, vamos apresentar uma política séria, coerente e com propostas, porque eu sou sim uma pessoa séria, coerente, presto conta do meu dinheiro, até de forma enganosa. Algumas imprensas maldosas falaram assim, que o Leandro gastou mais do que recebeu. Então quero dizer para eles que eles mentiram. Por quê? Porque eu gastei mais do que recebi, mas porque o site do TSE não lança um valor de 0,26 centavos que eu ganhei de desconto na gráfica que eu mandei rodar meu santinho, porque o meu material, o meu dinheiro que eu recebi, só investi em santinho e adesivo, mostrando que é uma política séria, porque eu entrego o material e sinto orgulho disso. Nós estamos conversando com um candidato do PPL, Leandro Soares. O senhor já fez alguns trabalhos de divulgação publicitária para o atual governo municipal. Esta proximidade que o senhor teve com a administração pública compromete o senhor de alguma forma? Como que está esse relacionamento hoje? Primeiramente tem que ver se eu recebi algum dinheiro do governo, né? Isso é muito importante ressaltar. É claro, ter uma atividade profissional como vocês. Sou do meio da comunicação. A gente às vezes presta serviço
para diversas pessoas. Eu não tenho nenhum envolvimento com o governo, até porque quando fui estagiário do governo, porque eu faço 2 graduações, fui estagiário e não recebi por esse estágio. É bom ressaltar isso. Não quis entrar com processo trabalhista para não me esgotar. O senhor trabalhou na atual gestão e não recebeu os honorários, isso? Não é honorários. Eu entrei como estagiário. Eu ganhava R$600, como qualquer estagiário que ingressa pelo Cine ou por outro meio, e trabalhei como estagiário e não recebi. E tenho provas disso, que até mesmo o chefe da gabinete assina o documento dizendo que eu trabalhei e realmente por questões políticas. Mas engraçado, como é que um estagiário pode interferir no cenário político? Ninguém sabia que ia ser candidato, nem eu sabia, mas Deus estava sabendo e sabia do meu propósito. E toda luta, ela vai ter que ter um gostinho de vitória. Agora, como você fala bastante da participação popular, da participação da população, como isso vai acontecer dentro do governo, na prática? Na prática já está acontecendo. Eu venho ouvindo diversas comunidades, venho acompanhando, tanto eu como minha vice, Adriane, estamos visitando diariamente. E a comunidade, o principal anseio dela é ser ouvido. Por exemplo, temos obras que somente saem agora. Temos aí, eu não quero ser um candidato que dizer que eu que fiz obras. Não, nós da comunidade, nós pontagrossenses iremos realizar obras e vamos acabar com esse picadeiro de obras. Hoje os candidatos entram, começam uma obra aqui, fazem um buraco, entra outro candidato, faz um buraco e não ouve a comunidade. Então vamos primeiramente ouvir a comunidade e entender que elas querem, a comunidade pontagrossense quer que acabe com essas obras inacabadas, como é o caso da Arena, que fica aqui perto dos estúdios da Rádio T. Isso é importante ressaltar, são obras que vêm se arrastando de gestão a gestão e nada se vê na prática. Temos um plano de governo que houve, tem o GAP, Gabinete de Atendimento Popular, 54 propostas, que visa isso, o prefeito não se limitar ao prédio da prefeitura, ouvir e trabalhar junto com a comunidade, sabendo as reais demandas. Vamos ser um governo onde que o povo vai governar, não vai ser um grupo que vai juntar meia dúzia. Mas como que o povo vai governar? Nos dê exemplos, porque isso é muito bonito falando isso, né? Lógico, o povo ajudando a governar, a comunidade participando, mas e na prática, candidato, como é que se faz isso? Ouvindo a comunidade, através de audiência pública. Temos um plano diretor que desde 2006 não saiu. E o plano diretor, para quem conhece, sabe, é o que vai gerir as cidades. Vai trabalhar sobre mobilidade urbana, até mesmo infraestrutura. Imagine, desde 2006 não saiu nada. Agora, depois de 10 anos, eles querem fazer uma audiência pública que não tem o real acompanhamento da comunidade. Eu participei da audiência que foi aqui na próxima Coronel Cláudio e percebi tinham poucas comunidades ali, porque não teve a divulgação real, não tem a participação. Por isso que a gente quer ser um governo que vai assumir riscos junto com a comunidade. E a comunidade que vai governar, porque é para ela que eu vou representar em 2017, assim eleito, eu vou representar ela. E ela pode ter certeza que ela vai ser bem representada. Na prática, o que é na prática? Na prática é ouvir a comunidade. Hoje, a atual gestão não desce nem num bairro. A gente vê até a campanha onde o próprio candidato ele não vai à comunidade, nós visitamos e as comunidades se sentem respeitadas quando o candidato vai, mesmo a pé, mesmo timidamente entregando material na mão, ela sente que pode ter vez e voz na nossa gestão. Agora você fala de 54 propostas toda vez. Por que 54? É porque só é o seu número de votação? Ou, por exemplo, se seu número fosse 8, seriam 8 propostas? Não, porque nós temos um plano real. Se for analisar as 54 propostas, são propostas reais, não são propostas mentirosas. Mas por que os 54? O 54 saiu de forma aleatória, alusivo até mesmo ao partido, não teve uma condição pragmática. E se o número do partido não fosse esse, da mesma forma sairia 54 propostas. Não temos como mentir aqui, dizer, não, fizemos realmente por causa do número 54. Saiu ali e, de fato, era o número da nossa candidatura, muito nos honrou, por quê? Porque esse plano de governo não foi feito só por mim. Temos um grupo de trabalho de mais de 130 afiliados, apoiadores, amigos do PPL e meus amigos também, pessoas técnicas que elaboraram junto conosco. São propostas coerentes e propostas reais. Não tem proposta aqui de dar tablet e nem internet, sendo que em várias vilas não chega nem água encanada, muitas das vezes, uma real qualidade de saneamento básico. Então não temos propostas mentirosas. Temos um plano de governo que é na prática. E quais foram os critérios adotados para que o senhor elaborasse essas 54 propostas? O critério foi desenvolvido pelos próprios técnicos e amigos do PPL que desenvolveram. Quais foram as principais demandas? Ver hoje o contexto geral de Ponta Grossa,
ver quais são as principais necessidades, ter esse olhar meu também, que sou um usuário de transporte público coletivo, um usuário do Sistema Único de Saúde, que ocupo os mais diversos serviços públicos, até mesmo desde um protocolo. Por exemplo, um protocolo hoje demora mais de 5, 6 meses, 1 ano, 2, para ser respondido. Então, sobre esse olhar que a gente desenvolveu esse plano de trabalho, porque não só apenas propósito, é um plano de trabalho concreto. Qual sua prioridade? Você esteve aqui numa entrevista, teve um tempo aí de percorrer as ruas, de conversar com a população. Qual que hoje é a prioridade dentro do seu plano de governo? Novamente eu reforço em dizer, ouvir a comunidade. Não, mas qual área? Qual área? Não, a gente quer saber qual área. Não, mas não tem ouvir como... a comunidade, você falou que vai fazer em todas. Eu não tenho como ser demagogo e dizer para você aqui que eu vou tirar um recurso da área de saúde, investir no esporte, como a gente viu outros candidatos dizendo em cadeia pública. Eu não fui nem convidado para uma emissora de TV que convidou os candidatos a uma entrevista ao vivo de 15 minutos, onde eu tive que fazer uma entrevista gravada de 3 minutos que vai sair ao ar hoje ao meio-dia. A gente não tem como brincar hoje com a gestão pública. A gente tem que ouvir a comunidade. Por quê? Porque ela quer um médico lá. O jovem, ela quer emprego. Mas como o senhor já está ouvindo a comunidade, candidato, o que nós queremos saber é qual é a sua prioridade dentro do seu plano de governo. Nós temos diversas prioridades, iniciando pela saúde. Na última entrevista que eu participei aqui, eu atravessava aqui o Parque Ambiental, encontrei uma colega, ela disse que o sogro dela teve um AVC naquela madrugada e que chamou o SEAT SAMU e não pôde ir o SAMU na casa dela porque não tinha viatura. Então nós temos várias demandas e a principal demanda hoje é a carência na saúde. A saúde é o ponto-chave. E o que o senhor vai fazer para melhorar a saúde pública? Primeiramente, porque ter sido conselheiro no Conselho de Saúde, eu sei as demandas que vem desde a falta de médico até mesmo a falta de estrutura no atual pronto-socorro, falta de medicamento. Então, nosso plano de governo preconiza isso. Até um reestudo e uma construção de um novo pronto-socorro, também trabalhar com a carência de falta de medicamento, que hoje você pega uma receita, desde paracetamol, às vezes falta em unidades de saúde e até mesmo em farmácia popular. Essa questão dos medicamentos, por exemplo, boa parte dos medicamentos são oriundos de recursos do governo federal. O senhor, com essa questão do seu partido ter pouca representatividade, como é que o senhor vai buscar recursos, por exemplo, porque não adianta dizer que vai tirar tudo das finanças da prefeitura, porque isso ninguém consegue. Então, o que eu quero saber é como é que o senhor vai buscar recursos, por exemplo, para resolver os problemas da saúde? Nós temos 2 deputados federais, né? Vamos ver o que eles estão fazendo de trabalho, né? Vamos cobrar deles, porque é eles que são nossos representantes no governo federal, para cobrar. Cadê os deputados que representam Ponta Grossa? Cadê os deputados que representam Ponta Grossa na Assembleia, que votam junto com o governador? Nós queremos que eles estejam lá para fiscalizar e sim buscar melhorias no repasse, porque alguns medicamentos e alguns serviços a gente depende do governo do estado também. Será que eles estão fazendo, o governo do estado está fazendo um repasse real ou está trabalhando como se Ponta Grossa fosse uma vila de Curitiba? Agora, você falou de saúde. Hoje, você tem um limite de gastos, mas você acaba gastando o dobro praticamente na saúde, no limite do município. Como acabar com isso? Por que acontece isso? Primeiramente porque o secretário não é servidor, né? O secretário, muitas das vezes, entendemos que o secretário de saúde, ele tem que ser um secretário que conheça as demandas de saúde, um profissional da área de saúde. Vemos hoje secretário na administração pública que nem tem formação para aquilo, para tal. Nosso plano de governo preconiza que todos os nossos secretários vão ser oriundos do serviço público e vão criar essa continuidade, porque temos servidores que estão há 20 anos e já passaram por diversas questões de envolvimento e eles vão criar essa continuidade. Então eles sim vão saber qual a melhor ponto-chave, e hoje trabalhar com uma gestão, principalmente na área de saúde, ter um médico, um profissional da área de saúde, ele vai saber suprir essas carências. E nosso plano de governo preconiza isso. Investimento na área de saúde, mas um real investimento e que seja real para a comunidade, que a gente não vê isso na prática. A comunidade sempre reclamando de carência, até mesmo de falta de médicos. Nós estamos conversando com o candidato Leandro Soares, do Partido Pátria Livre. Vamos ao intervalo e daqui a pouco continuamos com a entrevista. Estamos de volta com as entrevistas dos candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação. 7h32, nós voltamos conversando com o candidato Leandro Soares, do PPL,
nessa série de entrevistas. Agora, candidato, quero saber como será a transparência dentro do seu governo. Se fala muito em corrupção, já acontece isso no Brasil há muito tempo. Como vai ser no seu governo essa transparência? Assumir um compromisso no debate da CPG de ter uma real transparência com o Observatório Social. Imagine, temos que ter auxílio de uma entidade hoje que presta um serviço de auxílio à comunidade, que é o Observatório Social, para apontar uma demanda hoje que é a transparência. E já temos em diversas gestões, até o presente momento, que não tem uma real transparência. Falávamos sobre orçamento de Ponta Grossa, não temos hoje uma real transparência de receita e despesa, como é, por exemplo, o site do TSE agora em época da eleição. Queremos sim essa real transparência, o que está entrando e o que está saindo e de que forma está sendo investida. Até em conversa com a comunidade, entendemos até sobre licitações, em conversa hoje com empresários, eles falam assim: Leandro, temos hoje licitações por parte da prefeitura que beneficia uma única empresa. O exemplo, até mesmo de reparo hoje de máquinas, que eles priorizam que tenha retífica de motor, inviabilizando que as pequenas mecânicas possam trabalhar e participar de uma licitação. Então a gente tem que entender isso, como é que está acontecendo. Então assumir esse compromisso de ter uma real transparência no meu governo. Meu plano de governo, nas 54 propostas, já previa isso. Então, no seu governo, caso o senhor seja eleito, as pessoas poderão acompanhar tudo pela internet. Certo, perfeito. A integração hoje do meio digital, que é o meio mais fácil hoje da gente ter uma real transparência. Um portal realmente, de fato, de transparência. Agora, como será a escolha, por exemplo, de secretários para o seu governo? O meu plano de governo prevê isso. Todos os secretários serão oriundos do serviço público. Vamos chamar os funcionários concursados, é claro, da área de saúde, da área de educação, das mais diversas secretarias, pastas que a gente tem hoje, porque a gente vai ter que trabalhar com esse efetivo hoje de cargos concursados e fazer entre eles uma audiência para que eles elejam um representante deles mesmos, até para criar uma continuidade na nossa gestão, porque eu vou ficar 4 anos sendo prefeito. Vai ter cargo comissão, então? A redução, zero. Nenhum cargo? Não, na verdade, é claro, vamos ter que trabalhar com a demanda, não podemos dizer que vamos zerar Qual que é a demanda? Então, hoje não temos que mais 500 cargos de comissão hoje. São mais de 300 cargos em comissão hoje. 300 cargos de comissão hoje que vem onerando a máquina pública. Vamos ver se a gente reduz hoje esses cargos de comissão. Mas quantos o senhor acha que precisa? Sendo prefeito, eu vou saber a real demanda. Mas é claro... Não, mas já tem uma demanda. O senhor já sabe, mas o orçamento, por exemplo, do ano que vem, o senhor já tem que ter uma noção. O senhor sabe qual é o orçamento para o ano que vem? 716 milhões. Então, dentro desse orçamento, fazendo uma previsão, com quantos cargos em comissão o senhor acha que o senhor consegue fazer uma boa administração? Primeiramente, não podemos agir de brincadeira com a gestão pública. Eu não vou saber hoje dizer que eu vou precisar de 10 cargos de comissão ou se eu vou precisar de 15. Primeiramente, com a gestão de governo se faz assim. Já estou propiciando à comunidade a redução de secretários em cargo de comissão, que vão ser servidores do funcionalismo público. Usar aquele servidor que passou no concurso para ele ser o secretário. Agora, como o senhor acha que um secretário que passou em concurso vai conseguir administrar uma pasta com um cargo de comissão dentro dessa pasta? Não. Primeiramente que ele não passou no concurso para ser secretário. Ele passou no concurso para ser servidor. Mas ele vai ser secretário. Mas mesmo assim ele é concursado. E o salário é diferente também, porque às vezes é um servidor que ganha um salário X hoje e ele vai comandar uma secretaria, ele vai ser um secretário, ele vai ter que ganhar também um salário diferente. Certo, mas não é 10 mil reais hoje que é pago para os secretários, né? Vai ser um valor bem menos, por quê? Porque ele já recebe como concursado um valor. Eu não posso dobrar o valor que ele ganha. Então a gente tem que ser coerente nesse sentido. Agora, em razão das suas propostas, dessa governabilidade, o senhor assume algum compromisso de campanha para governar a cidade? Todos os meus compromissos são assumidos, porque eu registrei o meu plano de governo tanto em cartório civil como eleitoral. Então, lembrando que foi aprovado pela Câmara dos Vereadores uma apresentação quadrimestral do plano de governo para ver se está sendo cumprido. E o meu plano é real e é possível cumprir sim. Agora, nós estudamos, candidato, o seu plano de governo e a gente, claro, fez a nossa análise aqui de que boa parte do que o senhor coloca nesse plano é muito tópico, é muito sonhador. Por exemplo, quando o senhor diz assim que vai cumprir a máxima de que todo o poder emana do povo que exerce esse poder por meio de seus representantes eleitos. Claro, na teoria, tudo muito lindo, mas é um plano de governo que a gente não consegue perceber nada de concreto nisso. Como é que o senhor explica isso? É que nós viemos uma política já envelhecida, uma política já corrompida de conchavos.
Muitos querem que eu apresente um plano de governo que eu vou construir uma casa, essa casa vai ter 5 tábuas, nessas 5 tábuas, 3 pregos, isso aí é minha mentira. Primeiramente, a gente vai ter que ser um gestor para trabalhar junto com a comunidade, ouvindo e acompanhando quais são as necessidades. Por exemplo, no meu bairro é uma realidade, em outro bairro é outra. A gente vai ter que trabalhar com essa demanda. E primeiramente, que eu me apresentei agora com 25 anos e eu já não venho de uma experiência política. Então, eu venho sim com um plano de governo que é voltado à comunidade. E esse não é utopia, é o que prevê a Constituição, que todo poder emana do povo e sobre ele deve ser exercido. Temos um poder que emana só do prepositor ali, só do prefeito e fica só para ele o poder. Não, o poder tem que ser voltado à comunidade, pois é ela que utiliza o serviço público. Agora tem algumas áreas muito importantes. O senhor já falou sobre saúde. Agora, na área de educação, qual será o seu plano de governo em razão do plano de ensino, que são escolas integrais? Qual será a sua proposta? Um real ensino integral, porque essa proposta é do governo federal e hoje não vemos na prática um contraturno hoje, aonde que o aluno ele acaba não tendo uma real integração, porque no contraturno ele não fica numa atividade de esporte, numa atividade de ensino e trabalhando também com a criança com deficiência. Hoje, por exemplo, no ensino integral, prevê o acompanhamento da criança com deficiência, a gente vê que isso não é pregado na realidade. O senhor acha que hoje não existe ensino integral, então, na cidade? Não. Hoje o ensino é bem complicado, porque hoje sofremos com a falta de profissionais, os profissionais querem fazer mais suas capacitações, hoje os professores querem fazer, e tem uma vez por ano, e quem faz trabalho no estado e no município não consegue participar disso. Temos sim um plano de governo que vai trabalhar com um traturno real e o acompanhamento da criança com deficiência, que hoje, muitas das vezes, fica no estagiário. Estagiário não é demérito, porque eu também fui, mas ele tem que ter um profissional, um professor, até mesmo para preencher o relatório. Dentro dessa área de educação ainda, como é que o senhor pretende valorizar os profissionais da educação? Certo, hoje foi apresentado em outras gestões já um plano de cargos, carreira e salário somente para a educação. Queremos que todos os servidores tenham um plano de cargos, carreira e salário. De que forma que a gente valoriza o professor? Com melhores salários e com uma capacitação plena, uma capacitação continuada, priorizando o aluno, fortalecendo o profissional que está lecionando e também tendo essa contraprestação para o aluno. Agora, sobre pavimentação, como o senhor vai colocar em prática um projeto de pavimentação no município de Ponta Grossa? É evidente que precisa de lideranças para buscar recursos. Como o senhor vai fazer isso? Primeiramente, se a gente tiver uma revisão da CPS hoje, é muito importante, porque entendemos que há vários contratos que foram até mesmo firmados pela própria comunidade, asfaltos que foram pagos e não chegou. E quando chega em época de eleição e a comunidade aí chega lá, o candidato fala, não, fui eu que fiz esse asfalto. Não, chega o outro, fui eu que fiz. Por exemplo, é lá próximo à minha residência, a Rodrigo Otávio, que já é uma demanda desde da primeira gestão do Vosgrau e que só saiu agora pelo Paraná Cidade. A gente vê políticos usando como picadeiro para angariar novos votos. Agora, e como o senhor vai fazer? O senhor não falou. Como que o senhor vai buscar esse recurso? O senhor falou que acontece agora, tempo que o pessoal entrega dessa forma. Mas como o senhor vai buscar isso? Novamente eu falo, nós temos hoje 2 deputados federais que são aqui de Ponta Grossa. Será que eles estão fazendo Mas e se esses deputados não ajudarem, não conseguirem recursos, qual será o seu plano B? Eles têm que pedir demissão do cargo deles, porque então eles não estão fazendo um trabalho. Primeiramente, se nós temos hoje deputados na Assembleia que não fazem o trabalho... o senhor não pode também, eu entendo que cada governante tem o seu papel, mas o senhor não pode também jogar a responsabilidade só para o governo federal ou só para o governo estadual, sendo o senhor prefeito. Aí o senhor vai buscar recursos lá, como o senhor diz, do governo federal para fazer investimentos em pavimentação na cidade. Aí o senhor não consegue. Como é que o senhor vai fazer? Qual é o seu planejamento estratégico para a pavimentação da cidade? A revisão hoje da atual... CPS, que é muito importante, que é a própria companhia de pavimentação. Hoje que a gente precisa ter uma revisão dela e ver se realmente tem na prática. Assumindo essa responsabilidade desse compromisso e não jogando, que primeiramente em nenhuma das minhas falas eu falei que ia capitanear recursos do governo federal. Primeiramente a gente tem que tentar suprir essas demandas que são competência do próprio prefeito. Candidato Leandro Soares, uma outra área que preocupa bastante a população de Ponta Grossa é a segurança pública.
Nós temos dados de que aumentaram os crimes, não só no centro, como em bairros, e é claro que as pessoas estão se sentindo inseguras. Do seu governo, como é que o senhor vai melhorar a segurança pública? Hoje a gente vive uma insegurança. Se você abrir o jornal hoje, provavelmente vai ter um jovem desaparecido. Isso também é insegurança, ausência do poder público. Por quê? Porque um poder público ele tem que também conversar com a comunidade, porque a comunidade, numa segurança preventiva, ela pode atuar. Já falávamos anteriormente que eu participei do CONSEG, que era o Conselho Comunitário de Segurança, onde a comunidade ela fazia uma segurança preventiva. Nosso plano de governo também prioriza que o guarda municipal ele tem que ocupar espaços públicos. Nós tendo um agente hoje da Guarda Municipal em espaços públicos, já gera uma moralidade, já gera coíbe muitas ações. Por exemplo, se nós tivermos um guarda municipal na unidade de saúde, ele gera um reflexo e uma moralidade ali em volta que coíbe novos assaltos. Agora, como abranger a cidade toda com o pouco efetivo que tem a guarda? Primeiramente que a gente tem um efetivo hoje que é bem abastecido. Já vimos outros candidatos falar que tem carro, moto, caminhonete para a Guarda Municipal. Queremos que essa Guarda Municipal que está estruturada hoje, que já vem uma continuidade de gestão, de outros candidatos também já eleitos, que criaram a Guarda Municipal e vem estruturando, que essa Guarda Municipal esteja em espaços públicos, cumprindo o real papel, que é da Guarda Municipal, protegendo, guarnindo espaços públicos. Todo gestor deveria pensar a sua cidade não apenas nos 4 anos em que vai governar, mas também pensando em ações futuras. Dentro do seu plano de governo, quais são as propostas que entram nesse sentido, de ações que não são só para 4 anos, mas pensando já no planejamento futuro de Ponta Grossa? Certo, quando a gente fala sobre infraestrutura, a gente já está pensando não só no governo de 4 anos, mas para dali 20 anos. Por exemplo, é o caso novamente que eu reforço sobre o plano diretor. Um plano diretor que foi feito em 2006 e nós estamos em 2016 e não é discutido em gestão a gestão, então nós temos alguma coisa está errado. O planejamento, ela gera uma continuidade, por quê? Porque eu vou ficar candidato, eu não sou candidato de reeleição, até sou contrário à reeleição do cargo executivo. Primeiramente, o camarada ficou lá 4 anos, se ele não fez um bom papel, não adianta ele querer vir inventar, dizer que agora dá para fazer. Não, se ele não fez, meu amigo, ensaque a viola e vá procurar o teu rumo. Nós temos um plano de governo que não prevê somente os 4 anos que eu vou ficar, mas prevê 20 anos posteriormente. Por quê? Temos um plano de trabalho real. Agora, como o senhor faz uma avaliação de outros gestores que passaram pela Prefeitura de Ponta Grossa? O senhor acha que eles fizeram isso ou não desenvolveram essas ações? É complicado, porque a gente teve várias gestões, até mesmo atual, que teve várias complicações, ou seja, pela politicagem ou pela falta de trabalho. Alguns gestores que realmente construíram obras, como foi, por exemplo, o caso do prefeito Luiz Carlos Zucchi, que veio a falecer, agora recente, que criou grandes obras que hoje são de fundamental importância, como até mesmo a prefeitura. Então, nós queremos ter gestores que sejam voltados a realmente finalizar obras, porque um gestor que começa uma obra e não termina, ou aquele mesmo que pega uma gestão. Eu, quando assumi em 2017, eu vou tentar zerar essas obras que foram começadas. Vamos dar um exemplo. Nós temos em Ponta Grossa a famosa Arena, que foi um ginásio que começou a ser construído foi construído na gestão do ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho, e até hoje não foi colocado em funcionamento, tem uma série de dificuldades. A atual administração até diz que iria entregar essa obra, mas até o momento não temos essa obra em funcionamento. Como é que o senhor resolveria esse problema? A dificuldade deles é a falta de trabalho, né? Porque um gestor ele tem que assumir um compromisso realmente de fazer valer o seu salário. Por quê? Um gestor que ele passa 4 anos e vê uma obra só investindo e não apresenta resultado, ou ele acaba com essa obra, ou ele muda. Por quê? O que acontece? A gestão Mas o senhor, qual seria a sua solução para a Arena? Concluir e ver qual que são, por que não está saindo. A gente passa ali, a estrutura já está suja, já está até mesmo com limbo e nem foi inaugurada. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Você passar ali de a pé, você vai ver, está tudo sujo de limbo. Então o que está acontecendo? Uma gestão hoje que ela não tem um trabalho coerente e competente.
Agora, para isso, o senhor acha que precisa de um ajuste fiscal, por exemplo, dentro da prefeitura? Claro, temos 23 vereadores e vamos ver qual que é o papel deles. Eu não quero que o vereador sente comigo e tome um cafezinho e decida a cidade. Eu não quero que o vereador seja meu amigo e venha me dar tapinha nas costas. Quero que o vereador esteja lá para me fiscalizar. Porque o executivo é o cargo que ele vai fazer a obra. E o legislativo é o cargo que vai cobrar essa obra. Então também a ineficiência não se dá só do gestor. E também dos 23 vereadores, que até mesmo foi apontado pelo Observatório Social, que eles não correspondem à expectativa da comunidade. Então temos como esse caso da Arena, que eu já citei no início da minha entrevista, que os 23 vereadores teriam que estar cobrando, porque não saiu e apresentando à comunidade uma real representação deles. Avaliando o cenário eleitoral que nós temos hoje, com 5 candidatos disputando a Prefeitura de Ponta Grossa, o senhor acha que esses candidatos estão preocupados com o futuro? Como é que o senhor avalia essas propostas que estão sendo colocadas? Alguns candidatos estão preocupados com eles mesmos, porque propostas hoje, como ter ponto de cidadania, ponto de tablet e de internet, isso aí é papo, é mentira. Primeiramente, porque eu havia até comentado que eu saí de uma entrevista aqui, que eu encontrei uma colega que ela falou: Leandro, meu sogro teve AVC e não teve nem ambulância do SAMU para ir buscar. Então, essas propostas aí a gente tem que analisar, tem que ser coerente. Que propostas hoje, como mentir pro povo, a gente já está cheio. A gente quer um plano real e concreto. Não só mentira em horário eleitoral. Usando a máquina pública, usando recursos, porque esse horário eleitoral gratuito não é gratuito. Alguém está pagando. Nós pagamos a conta para um bando de mentirosos ir lá mentir no horário eleitoral. Agora, qual a sua proposta, por exemplo, para o meio ambiente, para a agricultura de Ponta Grossa? Primeiramente que hoje a gente tem que rever a proposta da Secretaria de Meio Ambiente e ver o que é o trabalho dela. Não é só plantio de árvore, de flor, e sim ter uma real infraestrutura, por exemplo, como é o nosso aterro. O senhor pretende fechar a Secretaria de Meio Ambiente? Não, vamos revisar, porque hoje a gente fala, eu até pude acompanhar que algumas gestões, ela não tem, como ela foi criada agora recentemente nessa gestão, ela não teve um real desempenho. Quem sabe, se ela encampar com uma Secretaria de Agricultura ou juntamente com Aras, ela pode ter um trabalho efetivo. Porque eu até havia comentado sobre o aterro hoje que nós temos. O que o senhor faria com o aterro? Primeiramente porque só vem postergando prazo, dando oportunidade, dando isso, dando aquilo, dilatando prazo e nada se vê em concreto. Temos que ter uma proposta real para que ou se acabe aquele contrato ou a gente o gestor que ele abandone. Mas foi acabaram de renovar o contrato, candidato. Como que o senhor iria fazer agora com a renovação do contrato? Não, a gente tem que ver se esse contrato é real, primeiramente. O que diz esse contrato? Porque eu não tive conhecimento. Será que esse contrato está sendo público ou tem mais um contrato que é de gaveta? Sobre a coleta seletiva, qual seria a sua proposta? Primeiramente que a gente não tem nem coleta seletiva em Ponta Grossa. Hoje só passa no centro. Temos as comunidades hoje periféricas que não passam. Eu já estive acompanhando diversos municípios onde tem uma real coleta seletiva. Temos a proposta de implantar isso em dias alternados. Se passa segunda, quinta e sábado o lixo, podemos em dias alternados passar a coleta seletiva, o que vai desafogar até mesmo um aterro sanitário de resíduos sólidos. Em relação ao trânsito, à mobilidade urbana, Ponta Grossa está cada vez mais com muitas dificuldades, não só no trânsito, mas no aspecto geral, envolvendo mobilidade urbana. Nesse sentido, o que o senhor pretende fazer? Temos a proposta de um anel de integração, rotas alternativas e meio de transporte alternativos. Não queremos mais só depender do sistema de transporte coletivo hoje, que não tem uma real integração da pessoa com deficiência, por exemplo. O que hoje nós temos que ter? Rotas alternativas que desafoguem a região central, porque estamos com um grande volume de veículos e também temos essa defasagem da carência do transporte coletivos. Temos sim, eu como usuário, sei a demanda, sei o que quer perder 3 ônibus para chegar na minha universidade, ali na Faculdade de Ponta Grossa, que é no Paraíso. Não queremos mais isso. Temos também como o transporte que ele vai passar em pontos estratégicos da cidade, por exemplo, prefeitura, cartório, que são o transporte da cidadania, que ele vai passar nesses locais que são espaços públicos. Agora, qual será a sua primeira atitude como prefeito de Ponta Grossa?
A primeira atitude, de fato, é assumir a gestão e revisar todos os contratos até aqui firmados. É claro, não vamos esquecer que temos hoje, como na saúde, que não pode parar o serviço. Vamos ter que trabalhar com esse serviço que vai ter que criar uma continuidade e esses contratos hoje que vêm só onerando a máquina administrativa. O senhor destaca que é preciso desenvolver ações que visam o real progresso da cidade. O senhor pode dar exemplos de como fará para que esse progresso realmente chegue? Primeiramente com a inclusão da pessoa com deficiência, que tem a geração de emprego que a gente comentava nos bastidores, que é uma das principais carências dos jovens e hoje também dos idosos, porque nós temos que ter um real progresso. O que é o real progresso? Quando a comunidade ela fala e reconhece, olha, Leandro, você enquanto prefeito agora em 2017, eu estou reconhecendo que o trabalho está fluindo, as coisas estão acontecendo de forma efetiva. Mas e exemplos práticos disso? Exemplo prático, por exemplo, é não chegar hoje no unidade de saúde e não ter médico. O médico estando de férias e ter outro médico que possa atender a população. Mas como é que o senhor vai fazer para que não tenha essa falta de médicos, para que não tenha falta de medicamentos, para que não falte consultas? Sendo prefeito dessa cidade. Mas todos os prefeitos têm dificuldades de resolver esse problema na saúde. Já tivemos várias promessas de que acabariam com filas, de que não faltaria médico, que teria sempre consultas. É fácil falar, mas na prática não é bem assim, candidato. Por isso que a gente insiste aqui na pergunta. Exemplos concretos, exemplos práticos. A gente quer saber isso. É porque a política hoje envelhecida, ela já vem cheia de querer dar exemplos práticos. E nada de uma política real. Primeiramente, sendo gestor, a gente vai ter que ver o que está acontecendo no município. O que tem, o que não tem e o que a gente pode fazer. Candidato, quem que o senhor apoiaria no segundo turno? Ninguém. Não vai apoiar ninguém? Não. Se eu não for eleito, né, no primeiro turno, porque a nossa expectativa é acabar, liquidar a fatura no primeiro turno. Eu quero ser um candidato de 25 anos. Você acha que o senhor pode ser eleito no primeiro turno? Posso, claro. Quem não pode? Só não pode quem não é candidato, primeiramente. Eu posso ser um candidato porque as mulheres estão apoiando a minha vice, Adriane, e os jovens e idosos, toda a população em geral está me apoiando. 30 segundos para o seu encerramento. Venham caminhar conosco, acreditem na proposta do PPL. Mulheres, apoiem a Adriane, minha vice. Conheço o trabalho que ela desenvolveu já no voluntariado, na criança com deficiência, e caminhem conosco. Temos 54 propostas, vamos acreditar no novo, vamos acreditar numa política transparente e séria, sem voto nulo e branco. Queremos votar no PPL e é 54 para um progresso real para a nossa população. Nós agradecemos a participação do candidato Leandro Soares, do PPL. Vamos ao intervalo, daqui a pouco tem mais informações. Rádio T. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação.